Muito bem, vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Nessa noite, hoje é dia 23 de julho de 2015, uma quinta-feira, são 20 horas e 3 minutos, 25 graus na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo este encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estamos estudando o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no seu item 28. É uma pergunta que foi respondida por São Luís, em Paris, 1860. E a pergunta é a seguinte: um homem agoniza, presa de cruéis sofrimentos. Sabe que seu estado é sem esperança. É permitido poupar-lhe alguns instantes de agonia, abreviando-lhe o fim? Se essa pergunta fosse feita hoje, talvez Kardec fizesse assim: um homem agoniza, presa de cruéis sofrimentos. Sabe que seu estado é sem esperanças. Seria válida a eutanásia? Né? Porque é sobre a eutanásia que ele está falando aqui. Abreviar o sofrimento de alguém, a agonia de alguém, encurtando a vida, né? O São Luís vai dar a resposta aqui. Ele diz assim: mas quem vos daria o direito de pré-julgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir um homem até a beira da sepultura para em seguida retirá-lo, com o fim de fazê-lo examinar-se a si mesmo e modificar-lhe os pensamentos? Olha como tem uma função didática, né? Essa situação, né? A função é didática, né? Leva o cara até a beira da sepultura, vai, não vai, vai, não vai, vou morrer, não morre. Né? Quantos e quantos, né? São milhares, acho que na história da humanidade deve ter milhões de casos assim. A que extremos tenha chegado um moribundo, ninguém pode dizer com certeza que soou a sua hora final. A ciência, por acaso, nunca se enganou nas suas previsões? Pensei que há casos que se podem considerar com razão como desesperados. Mas, se não há nenhuma esperança possível de um retorno definitivo à vida e à saúde, não há também inúmeros exemplos de que, no momento do último suspiro, o doente se reanima e recobra suas faculdades por alguns instantes? Muitos casos também, né? Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida, pode ser para ele da maior importância, pois ignorais as reflexões que o seu espírito poderia ter feito nas convulsões da agonia. E quantos tormentos podem ser poupados por um súbito clarão de arrependimento? E esse arrependimento ele não é feito em função da vida, mas em função da morte, né? Ou seja, da passagem para a vida espiritual. Né? O arrependimento é importante aí. No momento de passar para a vida espiritual, o espírito se arrepende e modifica os seus pensamentos e a sua maneira de agir. Muito. Muita gente chama de a melhora da morte, né? O materialista que só vê o corpo, não levando em conta a existência da alma, não pode compreender essas coisas. Mas o espírita que sabe o que se passa além do túmulo, conhece o valor do último pensamento. Aliviai os últimos sofrimentos, o mais que puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, mesmo que seja em apenas um minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. Posso fazer uma pergunta? Pois não, mas você acha assim, certo uma pessoa lutar contra a morte? É uma tendência natural de um ser vivo.
de um encarnado ou de um animal. Luta até o último instante para sobreviver. Então, uma pessoa que esteja com câncer, fazer quimioterapia, radioterapia, é louvável fazer todo esse tratamento sabendo que não vai ter um... Eu acho que os espíritos responderiam que sim. Nós, encarnados, vemos de outra maneira, às vezes. Você acha que tem que fazer? Eu acho que os espíritos responderiam que sim. É, porque se é tudo didático, talvez o sofrimento faça com que a pessoa pense, né? Mas é o tal negócio, né? Se você está perguntando em função do problema do marido da Gláucia, a gente está vendo que tudo aquilo que a gente imaginava que ele ia passar em função do tratamento dele, ele não está passando. Não com o grau de sofrimento que a gente imaginava. Tirando de letra, eu acho que não é bem o termo para ser usado. Né? Ninguém tira de letra uma situação como essa. Porque tirar de letra é vencer com facilidade. Um câncer como que ele tem. E o tratamento que ele está fazendo é um tratamento invasivo. Ele, além de ser invasivo, ele é tremendamente dolorido, tá certo? Mas a gente está vendo que para ele a quantidade de dor não está sendo aquela que a gente previa, pelo menos aparentemente. Mas se for ver, ele já está condenado. Segundo São Luís, os desígnios de Deus é que prevalecem nesses casos. Do nosso ponto de vista, nós imaginamos assim, bom, o médico falou que está com câncer no estômago, no esôfago, na rina, nos rins, no fígado, no mediastino e no fígado. Bom, câncer em todos esses lugares, e a gente, do ponto de vista material, a gente pergunta assim, bom, eu acho que eu perguntaria para o médico, quanto tempo eu tenho de vida? Tá bom, você tem tanto tempo de vida. Vale a pena fazer o tratamento? O tratamento vai me livrar da morte ou o tratamento só vai me fazer sofrer sem nenhuma possibilidade? Vale a pena o tratamento? Eu seria prático a esse ponto. Vale a pena? O que o senhor acha? Quais são as possibilidades? A possibilidade é de 10%. Então, eu vou fazer. Fez 6 sessões de quimioterapia. Ela com câncer no útero e câncer no intestino. Ela voltou no médico, agora acabou a 6 sessões, para ver se marcar para operar novamente, né? Foi lá, não vai operar, só as quimio resolveu. Aí, intestino é complicadíssimo. É complicadíssimo. Só que ele está fora de cogitação cirúrgica. O caso dele é um caso bem singular. Porque ele está com câncer em todos esses lugares que a gente citou. Além disso, ele está debilitado fisicamente. Você imagina o Orlando 2 vezes mais magro. Se não for pior o caso dele. E além do que, até muito pouco tempo atrás, ele usava do álcool e do cigarro. Até pouquíssimo tempo, 20 dias atrás aí, né? Não, que ele largou? Que ele largou? Já vai para tudo isso? Bom, que seja, vai. Até 2 meses atrás, né? Então a gente fica imaginando, bom, o cara que fumou e bebeu até agora, que já vem com sintomas e que não está bem, né? O médico chegar para ele e falar que está com câncer no mediastino, no estômago e no fígado. No esôfago e no fígado. Quer dizer, supõe-se, não sei, eu que não sou médico, não sou nada, mas parte do seguinte raciocínio, deve ter dado metástase. Ou seja, as células cancerígenas estão circulando pelo corpo e estão se instalando aqui. Vai. Né? Quer dizer, chegar para o médico e falar assim, bom, quais são as minhas chances? Quais são as possibilidades que eu tenho de sair e sobreviver de uma situação como essa? Sei lá, 5%, 10%. Sei lá. Vale a pena? Até onde o tratamento pode me livrar dessa situação? O tratamento pode prolongar um pouco. Eu vou arriscar a sofrer menos. E sofrer vai sofrer de todo jeito. Você não faz quimioterapia? Sei lá, a gente precisa, olha, é o tal negócio. A gente, para tomar uma decisão como essa, só estando no lugar da pessoa, não é verdade? Mas é que ele fala que a medicina não tem jeito, mas se Deus quiser, né?
Meu Tem pai estava esse- nessa situação dele aí, ó, mas antes tinha a terapia da dor hormonal, né? Ficava lá. Então o médico falou que era melhor ele ficar internado lá, era um quarto só para ele, mas não fazer aquilo. Ia tomar remédio porque a dor ia ser terrível, então é melhor até ele terminar ali. Ele ia descontrolar ali. Então, você vê, nesse caso, o próprio médico decidiu o que o paciente consciente decidiria. Ele fez isso e liberou pra gente ficar aí. Então, mais que esse dia indo lá com ele. Já não é o caso de uma prima nossa, que teve câncer no seio, né? Mas tirou os dois, né? Tirou um só. Aí operou, ficou 6 anos, né? 6 anos, quando o médico ia dar alta para ela. Ela ficou 6 anos, o médico falou assim, se completando 6 anos não tiver mais nada, você está liberado, você não tem mais problema nenhum. Quando completou 6 anos, ela constatou que estava no pulmão. Aí matou ela. Aí matou rápido. Externo subiu. Matou rápido. Matou em questão de meses, né? Matou em questão de meses. Quer dizer, mas neste caso é diferente, porque ela teve uma sobrevida de quase 7 anos, 6 anos e pouco. Então é diferente, né? Não é a mesma situação. A minha mãe, por exemplo, a minha mãe durou 32 anos, depois de um câncer de útero. E ela fez uma extração radical, útero, trompas e ovários. É uma extração radical. E na época que ela fez a operação, isso há mais de 40 anos atrás, minha mãe faz mais de 8 que desencarnou, né? Acho que mais de 8, que ela desencarnou. 2004. Não, 2004. Já faz 11. Quer dizer, 11 com 32, são 43 anos atrás que ela se operou, né? Quer dizer, há 43 anos atrás, os recursos da medicina eram bem precários, tanto que muitos que se operaram junto com ela no mesmo problema não resistiram. E ela durou 32 anos, quer dizer, precisa estar na pele do paciente para você decidir aquilo que você deve fazer. Eu acho que os espíritos indicariam em qualquer situação, em qualquer circunstância, lutar pela vida. Porque se está baseado no que São Luís está dizendo aqui, é você lutar mesmo. Lutar pela vida. Tudo que tem direito. Porque a ciência deve estar isso. O final da lição mostra o valor desse tipo de situação. Porque diz assim, aliviai os últimos sofrimentos o mais que puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, mesmo que seja em apenas 1 minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro, ou seja, na vida espiritual, né? 29. Aquele que, desgostoso da vida, mas não querendo abreviá-la, será culpado indo procurar a morte num campo de batalha com o pensamento de torná-la útil, de tornar a sua morte útil, né? Resposta também de São Luís a essa pergunta. Paris, 1860. Quer o homem se mate ou se faça matar, o objetivo é sempre abreviar a vida e, por conseguinte, há o suicídio de intenção, embora não haja de fato. O pensamento de que a sua morte servirá para alguma coisa é ilusório, simples pretexto para disfarçar a ação criminosa. Por que você acha que eles respondem desse jeito? Por que vocês acham que eles respondem desse jeito? Por que vocês acham que São Luís fez essa reflexão e respondeu desse jeito? Hã? Fala o senhor. O que vocês acham? Deixa sua opinião. Acho que vale a intenção. Juliana? Arrisquem, vai. Não? Ninguém quer arriscar? Porque a vida não é para ser útil para os outros, é para ser útil para a gente mesmo. Por essa razão. A vida, ela é útil, ela tem que ser útil para o encarnado e não para os outros. A utilidade que nós temos para os outros, ela é consequência da utilidade da vida para nós mesmos. Como a gente procura fazer o melhor para nós, por consequência, você acaba beneficiando a quem está à sua volta. Quando a pessoa se prejudica, ela não prejudica só ela prejudica quem está à sua volta também. Não. A não ser que a pessoa, ela passe por necessidades, ela passe por privações,
ela passe por situações de frio, de excesso de calor, em benefício de alguém, para ajudar alguém, para fazer o bem, para minorar o sofrimento alheio. Aí pode ser nesse caso, sim, né? Mas no caso de dar a vida, como é esse, que não queria mais viver, não, mas em vez de eu me matar, eu vou para o campo de batalha, pelo menos a minha vida vai ter alguma utilidade para alguém. Mentira, é como ele disse aqui, é desculpa deslavada, porque a vida tem que ser útil para o encarnado, e não para os outros. A utilidade para terceiros é uma consequência da utilidade que o corpo tem, que a vida tem para o espírito encarnado. Né? O pensamento de que sua morte servirá para alguma coisa é ilusório, simples pretexto para disfarçar a ação criminosa e desculpá-la aos seus próprios olhos. Se ele tivesse seriamente o desejo de servir à pátria, procuraria antes viver para dedicar-se à sua defesa e não morrer, porque uma vez morto já não serve para nada. A verdadeira abnegação consiste em não temer a morte quando se trata de ser útil, em enfrentar o perigo e oferecer o sacrifício da vida, antecipadamente e sem pesar, se isso for necessário. Mas a intenção premeditada de procurar a morte, expondo-se para tanto ao perigo, mesmo a serviço, anula o mérito da ação. Eu já ouvi gente viciada em droga dizer assim, eu não faço mal para ninguém, só para mim mesmo. Claro que é mentira. Cada vez que você consome, cada vez que você compra um pouquinho de droga, você está alimentando e retroalimentando o crime. Porque para aquele pouquinho de droga chegar na mão do cara, o que acontece? Muita gente morre, muita gente vai para a cadeia, muitas famílias são destruídas por causa daquele pouquinho de droga que o cara consome. Fora que gosta daquela pessoa ali está se acabando, porque não consegue fazer nada para tirar da vida. Ixi, é horrível. Então não existe isso. Quem faz o bem para ele e para todo mundo. Quem faz o mal para ele e para todo mundo. Uma outra pergunta, eu entendi número 30. Um homem se expôs a um perigo iminente para salvar a vida de um semelhante, sabendo que ele mesmo sucumbirá. Isso pode ser considerado como suicídio? A resposta foi dada por São Luís, em Paris, 1860. Resposta: não havendo a intenção de procurar a morte, não há suicídio, mas devotamento e abnegação, mesmo com a certeza de perecer. Mas quem pode ter essa certeza? Quem diz que a providência não reservará um meio inesperado de salvação? No momento mais crítico, não pode ela salvar até mesmo aquele que estiver na boca de um canhão? Pode ela, muitas vezes, querer levar a prova da resignação até o último limite, e então, uma circunstância inesperada desvia o golpe fatal. Número 31. Os que aceitam com resignação o seu sofrimento por submissão à vontade de Deus e com vistas à sua felicidade futura, não trabalham apenas para eles mesmos, e podem tornar os seus sofrimentos proveitosos para outros? A pergunta foi respondida por São Luís, em Paris, 1860. Resposta: esses sofrimentos podem ser proveitosos para outros, material e moralmente. Materialmente, se, pelo trabalho, as privações e os sacrifícios que se impõem contribuem para o bem-estar material do próximo. Moralmente, pelo exemplo que dão com a sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode incitar os infelizes à resignação, salvando-os do desespero e de suas funestas consequências para o futuro. Muito bem. Podemos passar para o próximo capítulo? Alguém tem alguma pergunta? Não? Vamos lá, então. Capítulo 6. O Cristo Consolador. Este capítulo vai tratar dos subtítulos: o jugo leve, Consolador prometido, como instruções dos Espíritos, a comunicação intitulada Advento do Espírito da Verdade.
o jugo leve. Vinde a mim todos os que andais em sofrimento, e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso está em Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pesam com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem abrandar sua amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Fica claro aqui, né, que o que Jesus falou, ele não falou no sentido pessoal, né, mas no sentido de uma verdade, de expor e ensinar uma verdade. Quando ele fala, vinde a mim, fala, vem conhecer os meus ensinamentos, vem conhecer essas verdades, que vocês vão se sentir aliviados. É nesse sentido. Porque você sofre, né? Hã? Ele está querendo dizer, eu vou explicar porque você sofre. Isso, eu estou aqui ensinando as leis naturais. Conheça a verdade, e a verdade vos libertará. A gente poderia traduzir assim, conheça as leis naturais, e vocês vão se sentir livres do jugo, do peso da vida material. Poderia ser traduzido dessa maneira, com certeza. Porque é interessante a gente observar isso, eu sempre chamo a atenção para isso, porque dá a impressão que ele fala dele. E não é dele que ele está falando. Ele está falando do conhecimento que ele vem trazer. Jesus, entretanto, impõe uma condição para a sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição é a da própria lei que ele ensina. Seu jugo observa dessa lei. É a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve. E essa lei é suave, pois quem impõe como dever o amor e a caridade. Consolador prometido. Se me amais, guardais os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós os conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Tá bem claro, né? Questão dos espíritos, né? Fica bem claro, quando a gente conhece a doutrina espírita, isso fica nítido, né? Quando ele fala assim. Está falando não só do conhecimento, mas também do espírito, dos espíritos. Porque, mas vós o conhecereis, ou seja, a manifestação dos espíritos, né? As instruções que eles virão trazer, porque ele ficará e estará em vós. Ou seja, os espíritos vão se fazer presentes na vida do homem cada vez mais. E estará em vós de que maneira? Vai perceber a presença deles, seu espírito guia, os bons espíritos, a ação dos espíritos, sobre o pensamento, etc. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que tenho dito. Está no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 5 a 17 e 26. Jesus promete outro Consolador. É o Espírito da verdade, que o mundo ainda não conhece, pois que não está suficiente maduro para compreendê-lo, e que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer lembrar o que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito da verdade deve vir mais tarde,
ensinar todas as coisas, é que o Cristo não pôde dizer tudo. Se ele vem fazer lembrar que o Cristo disse, é que o seu ensino foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, no tempo assinalado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito da Verdade preside o seu estabelecimento. Ao seu estabelecimento. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só disse em parábolas. O Cristo disse, abre aspas, que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque ele fala sem figuras e alegorias. Levanta o véu propositalmente, lançado sobre certos mistérios, e vem, por fim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, ao dar uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores. Jesus anunciou isso. Na realidade, ele não anuncia o Espiritismo, mas ele anuncia a verdade. A verdade. Eu vou mandar o Espírito da Verdade ensinar vocês o que é a verdade. Ele vai lembrar tudo aquilo que eu falei, né? E vocês vão lembrar dos meus ensinamentos, porque ele vai falar a mesma coisa. Na realidade, quando Jesus ensinou aos seus discípulos, aos seus seguidores, as multidões que o acompanhavam, ele ensinou tudo isso que a gente estuda hoje, da mesma maneira. Não tem mudança, sabe por quê? E é fácil da gente entender isso e fazer essa afirmação com segurança, sem medo de errar, por uma razão muito simples. A verdade no tempo de Jesus é a mesma de hoje. E será a mesma daqui 100, 200, 1000 anos, 2000 anos, não importa. Vai ser a mesma. A verdade não muda. O que pode acontecer é que sejam feitas novas revelações, para que o homem vá ampliando à medida que vai amadurecendo, que ele vá amadurecendo, vá ampliando o seu conhecimento. Mas a verdade que foi exposta, quando Jesus expôs, e vamos dizer assim, pelo Espiritismo, essa é a mesma verdade. Então Jesus, ele falava por parábolas, de maneira alegórica, para o povo, mas para os seus seguidores não, ele falava abertamente. Então certamente ele falou com Pedro, com Tiago, com João, assim. Viram Jesus se transfigurando em reunião com Moisés e com João. Ele se reuniu, os 3 espíritos se reuniram, e Pedro viu, e não conta para ninguém. Não fala para ninguém. Por que não fala para ninguém? Porque era segredinho de quem eu seguia? Não, absolutamente. Eles não tinham maturidade para entender. É a mesma coisa que você tenta falar de espiritismo com um cara ignorante. Fala 1.200 coisas. Menos ele não consegue abrir a cabeça para entender que você não está falando para ele de religião. Por isso que eu faço questão absoluta, na sexta-feira, para as pessoas, isso aqui não é uma casa de religião. Não é religiosa. Você tá aqui sentado para aprender ciência espírita. Faço questão absoluta de falar isso exatamente para a pessoa se desvincular dessa ideia religiosa, porque a ideia religiosa ela não liberta, ela prende, ela aprisiona o sujeito, né? Então Jesus falava abertamente, só que as pessoas não tinham, os outros não tinham compreensão, não tinham entendimento, não tinham maturidade para entender, como muitos hoje em dia mesmo não têm maturidade para entender se você for explicar. Eu tenho um irmão mais velho que eu nem tenho que explicar, né? Ele fala, menina, você está mexendo? Eu falei, você não me conhece? Acho que eu estou mexendo em alguma coisa, né? Se você me conhece, você sabe que é onde eu estou indo, não está fazendo nota. Mas sabe qual é a ideia? A ideia é que a gente acende vela, toca tambor. Essa é a ideia. Mas eu nem tenho, sabe? Mas essa é a ideia. Olha, um amigo nosso, eu já te dou a palavra, um amigo nosso, ele, antes de vir no Centro Espírita, ele era católico, faleceu, desencarnou católico, a família é católica, a mãe recomendou para ele que nunca fosse no Centro Espírita. E ele veio um dia, ele falou, teve um problema com o filho mais velho,
E ele pediu ajuda para nós, para o nosso centro espírita, quando era lá no Lourenço Prado. José Carlos Polônio, o nome dele. Aquele escritório Polônio de contabilidade. Todo mundo conhecia ele aqui, um cara muito conhecido. Então ele veio, assistiu, ouviu e tal. Ele falou, olha, depois do final, né, convidei ele para conhecer a casa, ele falou, o que vocês fazem aqui é a mesma coisa que a gente faz na igreja. Quem passa aí, ele falou assim mesmo, quem passa aí na frente não sabe o que acontece aqui dentro. Porque a imaginação das pessoas é assim, toca um tambor, acende vela, o cara aí da frente não veio perguntar se a gente fazia bonequinho aqui, porque tinha uma vizinha dele que se dizia espírita, que espetava bonequinho e colocava na porta de todo mundo. Olha, imagina, olha a ignorância, o tamanho, a extensão da ignorância das pessoas em relação à doutrina espírita. Então é por isso que esse preconceito é grande, por quê? Porque as pessoas têm imaginação fértil. Ainda vê os pastores, os padres e tal, e é coisa do demônio, não frequente e tal. Ele é dessa igreja? A igreja dele eu conheço. Ele é primo de Edir Macedo. Imagina. Ele é primo de Edir Macedo, aquele Ele sujeito. está bem fechado. Primo ou cunhado? Primo. Ele é primo de Edir Macedo. Esse sujeito, ele diz que é um cara extremamente educado, viu? Eu conheci um sujeito que serviu ele como motorista, disse que ele é um cara educadíssimo, uma educação, uma finesse muito grande. Mas a gente sabe qual é o propósito dele. Lamentavelmente, o propósito dele, se ele realmente é uma pessoa fina e educada, ele podia usar toda a finesse que ele tem de jeito, de maneira de lidar com as pessoas, para ensinar a verdade às pessoas, e não para tomar dinheiro das pessoas. Meu irmão é uma pessoa muito boa. Então, por exemplo, ele colocar a verdade, está com um problema, então ele fala que ele melhora, que ele se sente bem, só que ele não entende que é os espíritos dele, é uma pessoa boa, né? Então, mas olha, isso não muda a realidade, viu? Isso não muda a realidade, o fato é esse. Acredite ou não nos espíritos, se for uma pessoa boa, os espíritos não estão preocupados se ele acredita ou deixa de acreditar, porque o fato é um só, a verdade é uma só. O dia que desencarnar vai saber. Então, por isso que eu fico tranquila para em relação Claro, evidente. A gente não deve perder tempo com esse tipo de coisa, não. Fala bem que você fala. O espírito de verdade é uma falange de espírito. Difícil responder essa questão, hein? Porque tem tantas comunicações assinadas espírito de verdade. Dá a impressão, às vezes, às vezes se chama dá, às vezes dê. Às vezes ele assina espírito da verdade, às vezes espírito de verdade. Tá. Isso pouco importa também. Mas o fato é o seguinte, a impressão que dá muitas vezes, pelas comunicações, palavras usadas, pelo jeito de se expressar, que é o próprio Jesus. Essa é a impressão que dá. Tá? Mas para dizer se é ou não, é muito difícil. E pouco importa se é ou não. Deve ser mais ou menos uma evolução de qualidade. A gente parte do seguinte pressuposto: se não é Jesus, é o espírito do mesmo nível. Ou muito semelhante. Uma falange, né? Na realidade, o que a gente entende é o seguinte: o espiritismo não foi escrito por uma pessoa só. O espiritismo foi escrito por um grupo de espíritos preparados exatamente com essa missão, de trazer esse conhecimento, de relembrar aquilo que o Cristo ensinou. Então, bom, quem vai encarnar? Encarna um que esteja aí preparado e tal, né? Para poder fazer o trabalho como encarnado. E nós vamos dar o suporte. Eu não lembro quem foi, mas acho que foi Arthur Conan Doyle, que falou no livro, que é a História do Espiritismo, que houve uma invasão na Terra pelos espíritos. Os espíritos invadiram a Terra. Tamanho era a afluência, o número de manifestação que acontecia no mundo inteiro naquela época. No mundo inteiro. Começou nos Estados Unidos no início do século XIX e acabou em meados do século XX também, né? 19 também, começou no início do século XIX e acabou em meados do século XIX com essas manifestações, quer dizer, ficaram por 70 anos aí praticamente com essa finalidade. E muitos espíritos, no tempo de Kardec, por influência de Kardec, muitos espíritos, muitos encarnados conseguiram
uma evolução bastante grande daquela época. Bastante grande. A gente percebe isso pela Revista Espírita. Muitos grupos se formaram no mundo inteiro e tinham a Associação Sociedade de Estudos Espíritas de Paris como uma espécie de eleita, como assim, como uma espécie de referência. Ele nunca pediu que fosse referência do Espiritismo, nem coisa nenhuma. Mas como era a primeira, toda a Sociedade de Paris como uma representante do Espiritismo, vamos dizer assim. E Kardec sendo o cabeça eleito, né? Por todo mundo, o cabeça do negócio. São no mundo inteiro, Inglaterra, França, Suíça, Bélgica, Alemanha, Rússia, Brasil, Estados Unidos, no México. Tem gente que se comunica do México com Kardec, da Colômbia, se eu não me engano, se comunica com Kardec na época dele. É impressionante. Uma invasão. Quer dizer, então a gente percebe que é uma coisa orquestrada. Orquestrada. Foi... Estão em todos os lugares, mas não tem essa manifestação em todos os lugares. Não, é assim, ó. Nessa época foi orquestrada com o objetivo de prover Kardec com o material necessário para poder escrever a obra. Tinha que haver o material. E qual que era esse material? Ele precisava pesquisar, ele precisava entrevistar os espíritos para saber como funciona, para ele poder elaborar. Né? A gente não tem, por exemplo, o espírita brasileiro não tem a mesma qualidade do espiritismo da França, da sociedade parisiense, por uma razão muito simples. Nós tornamos o espiritismo uma religião. Deixamos completamente de lado a pesquisa, deixamos de lado aquilo que Kardec fez, a orientação de Kardec não foi seguida. Vê, a gente aqui na casa mal consegue estudar os livros dele, a gente não faz o trabalho que Kardec fez. O Kardec, ele estudava o espiritismo, pesquisava o espiritismo, entrevistava os espíritos, analisava, deduzia da sua análise, né? E dessas deduções ele escrevia. A gente não faz isso. O espiritismo perdeu essa veia de tornar o espírito um pesquisador, né? Investigador. Muito pelo contrário. Você fala da obra de Kardec, os caras refugam a obra de Kardec. Né? Que não, porque não é assim, porque não sei o quê, porque vieram complementar, porque essa baboseira toda, né? Quer dizer, o espírita brasileiro fez a gentileza de tornar o espiritismo uma religião para favorecer esses espíritos ligados às religiões aí, para não perder a boquinha deles. A verdade é essa, lamentavelmente. Então, você imagina, se a gente tivesse dado continuidade, né? Veio a Primeira Guerra, destruiu muito daquilo que Kardec deixou, veio a Segunda Guerra, porque foram praticamente 40 anos de guerra seguida. Entre a primeira, o começo da primeira e o final da segunda, você pode botar aí pelo menos 30 anos. Né? E depois, você pode botar mais uns 30 ou 40 em cima para a reconstrução da Europa, porque teve país aí que acabou de ser reconstruído na década de 80. A Alemanha foi uma delas, que acabou de se reconstruir agora. Quer dizer, se não é a guerra, é o efeito dela, é a mesma coisa que guerra, não é? A destruição, ela está presente, o sofrimento está presente, as pessoas não vão se interessar por outras coisas, vão se interessar por aquilo que é mais imediato, a fome, a necessidade de se vestir, de sobreviver, enfim, né? Não vai dar ouvido para espiritismo, tem coisa muito mais imediata para ver, né? Preocupações mais imediatas. Então, quer dizer, o brasileiro fez essa gentileza, nós temos tudo aqui para praticar o espiritismo como Kardec ensina, né, pesquisando, observando, anotando, né, fazendo essa, como ele fez, né, nós talvez tivéssemos feito o espiritismo, aí sim, talvez tivéssemos recebido outras revelações. Pessoas mais preparadas. Não, o espiritismo não precisa... Não acredito nisso não. Eu acredito assim, conhecendo a doutrina espírita... O senhor pode fazer. Conhecendo a doutrina espírita, a pessoa pode fazer com todo cuidado, né? Sem se deixar levar por vaidade, porque é muito fácil você cair nessa esparrela da vaidade, né? E você é facílimo. Você começa a receber boas instruções de espíritos que vêm trazer, né, comunicações boas e tal, e começam a assinar com nomes expressivos. O cara fala, pô, eu sou o cara.
né? Aí pronto, aí perdeu o serviço, perdeu o trabalho. Ele é o caso de Kardec. Muitas vezes Jesus assinou comunicações e Kardec não colocou o nome de Jesus. Nós tem conhecimento para fazer isso. precisaria fazer, mas você não tem elemento humano. Você precisaria ter bons médios, entendeu? Você precisaria ter bons médios, né? Médios muito confiáveis, entendeu? Para você abrir um setor de pesquisa dentro do centro espírita. E o centro espírita, ele não é... O centro espírita, ele não é isso que a gente faz no centro espírita. Aqui a gente tenta fazer algo parecido com o que Kardec fazia, porque Kardec fazia isso. Ele tinha as reuniões na qual ele recebia os espíritos, recebia instrução dos espíritos, por exemplo, falava assim, bom, fulano morreu. Fulano morreu em tal circunstância. Ele era um bandido, contumaz, cruel e tal, né? Aí perguntava para São Luís, podemos entrevistar fulano com o objetivo de extrair conhecimento, né? Entrevistar esse espírito para extrair conhecimento. Não com... Nosso objetivo não é de curiosidade. Nosso objetivo é extrair conhecimento dessa comunicação. Porque ele dizia assim, enganam-se aqueles que imaginam receber instruções, boas instruções, somente dos espíritos superiores. Você pode receber também boas instruções dos espíritos mais atrasados, dos espíritos infelizes, né? Boas instruções, porque o espírito infeliz ele pode dizer assim, não faça tal coisa, né? Então, o espírito superior ensina como fazer, o outro é como não fazer. Como não fazer. E está muito mais perto de nós, né? Então, o Kardec dizia assim, fazia essas reuniões. E outras reuniões, ele pegava um assunto de jornal, por exemplo, né, um fato qualquer que acontecia, e analisava a luz da doutrina espírita. Mais ou menos isso que a gente faz sexta-feira aqui, de uma forma um pouco diferente. Às vezes a gente discute algum fato, né, do cotidiano e tal, mas Kardec fazia isso. Ele falava assim, não, olha, nós não precisamos receber espíritos para aprender a doutrina espírita, para aprender os princípios espíritas. Isso a gente faz aqui. A gente consegue fazer até com uma certa qualidade, entendeu? Mas precisava ter um setor de pesquisa, entendeu? Esse seria o ideal. Nós todos deveríamos ser estudiosos da doutrina e pesquisadores. Estudar aí 10, 15, 20 anos, e depois aí sim, setor de pesquisa, um trabalho no sentido de receber orientação, instrução dos espíritos e tal, entendeu? Mas isso demanda tempo, demanda material, demanda gente interessada, gente que queira dedicar o seu tempo, né? Não é muito fácil conseguir isso, não. Quem tenta fazer alguma coisa semelhante é o seu Milton, né? Com aquelas reuniões que ele faz com os médios. O seu Milton faz, e faz com qualidade. Mas é outro negócio, o seu Milton não está ligado a casa nenhuma, né? Ele procura dar apoio para as casas espíritas, no sentido de divulgar a doutrina, de levar a orientação de Kardec para as casas espíritas e tal. Tem casa espírita que, inclusive, ele escreveu até o estatuto da casa, porque nem estatuto bom a casa tinha. Não, eu estou falando desse encontro que ele sempre faz, que ele pega médios, com os médios, né? Espíritas, e ele une um centro só para fazer um trabalho. Né? É um trabalho bonito, um trabalho bem feito, um trabalho bacana. Mas, lamentavelmente, o espiritismo caminhou por esse caminho, né? Nós fizemos do espiritismo aquilo que é hoje, então, ele vai fazer uma palestra no centro espírita, parece um desfile de celebridade, né? Violãozinho tocando, hino tocando, canta um hino, né? Apresenta o cara como doutor fulano de tal, como se isso tivesse algum significado, né? Para o espiritismo não tem significado nenhum isso, o fato de você ser ou não doutor, né? Você conhecer a doutrina espírita, você não precisa ter formação acadêmica. Se tiver, melhor, mas você tem que conhecer a doutrina espírita, porque a formação acadêmica rigorosamente não tem nada a ver com ciência espírita, né? Então, virou essa questão religiosa. O pessoal coloca muito em evidência a posição social de quem está fazendo. Quer dizer, virou religião. Porque na religião, o que eles fazem? O bispo, o fulano de tal. O cardeal, fulano de tal. Não devia, e não importa. Não importa. Efetivamente não importa. Exatamente. Efetivamente não importa. Viu? Efetivamente não importa. Quando você dá um caráter religioso, isso é o que tudo importa. Por que é que os padres se paramentam?
Por que os bispos se paramentam, os cardeais se paramentam como cardeais, o Papa se paramenta como Papa? No começo não era assim. Você pega o livro lá do Maurice Lachate, Os Crimes dos Papas, ele fala isso. Eles não se paramentavam. Na realidade, o sujeito ligado à Igreja Católica era um cara normal, como qualquer outro, se vestia naturalmente, normalmente, entendeu? Não tinha nada desse negócio de paramento. Eles começaram a se paramentar para dar mais importância, aquele ar de importância que realmente, e na realidade, é só casca. De conteúdo tem quase nada. Entendeu? E quem que o espírito é? O doutor fulano e tal, vem palestrar na casa, aí convida todo mundo, porque o doutor fulano e tal. Às vezes ele fala um monte de bobagem. Como eu já vi. Quem conhece a doutrina espírita sabe disso. Aí eu não penso muito aqui não, hein? Mas eu já vi o cara falando muito de fronteira. Ué. Vamos lá. Eu já estava conhecendo aqui, né? Então... Não, se você conhecer a doutrina espírita com Kardec, você identifica no ato quem é prolixo, quem está falando bobagem, entendeu? Quem enche linguiça. Você conhece, você fica sabendo no ato. A linguagem diferencia, não é a linguagem dos espíritos superiores, não é a linguagem de Kardec. O pessoal, quando você fala isso, o pessoal pensa, você é bitolado. Como se Kardec bitolasse, né? Os espíritos superiores bitolassem o sujeito. Ao contrário, eles é que bitolar é criar uma medida única, né? É isso que significa bitolar. Os espíritos não bitolam ninguém, ao contrário. Eles abrem os horizontes, eles ampliam os horizontes. O que bitola é a religião. A religião sim que bitola. A religião cria um parâmetro e é aquilo ali, ó. Não sai. Não tem como sair. Né? Muito bem. O Espiritismo vem, no tempo assinalado, cumprindo a promessa do Cristo. O Espírito da Verdade preside ao seu estabelecimento. Uma hora dá para entender que o Espírito da Verdade é um grupo, outra hora dá para entender que alguém, uma entidade, uma individualidade está presidindo esse estabelecimento. É assim que dá para entender? Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender que o Cristo só disse em parábolas, fazendo compreender o que o Cristo só disse em parábolas. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos de ouvir, para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque ele fala sem figuras e alegorias. Levanta o véu propositalmente lançado sobre certos mistérios. E vem, por fim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, ao dar uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores. Disse o Cristo, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Mas como pode ser feliz por sofrer? Se pode ser feliz por sofrer, se não se sabe por que se sofre? O Espiritismo revela que a causa está nas existências anteriores e na própria destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Revela também o objetivo, mostrando que os sofrimentos são como crises salutares que levam à cura. São purificados, sua purificação que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que esse sofrimento auxilia o seu adiantamento e o aceita sem queixas, como o trabalhador aceita o serviço que lhe assegura o salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não tem mais lugar na sua alma, fazendo ver as coisas do alto. A importância das vicissitudes terrenas se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele abarca, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência e a resignação. A paciência, a resignação e a coragem para ir até o fim do caminho. Assim, realiza o Espiritismo que Jesus disse do Consolador Prometido. Conhecimento das coisas que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Lembrança dos verdadeiros princípios da lei de Deus e a consolação pela fé e pela esperança.
Bonita essa lição, né? Essa lição é extraordinária. Esclarecedora, né? Muito esclarecedora, né? Mostrando que Jesus era um professor. O que ele queria era trazer isso para nós. Mas como é que vai trazer, né? Para pessoas selvagens, né? Que estavam mais preocupadas com a barriga, né? Com a comida que iriam comer e se colocar em evidência na sociedade, né? As pessoas agora estão perdendo mais estão ganhando mais inconsciência e perdendo mais essa mania do homem, né? De mostrar, né? De colocar em evidência aquilo que ele não é, aquilo que ele tem, mas que o torna menor, colocar em evidência as coisas materiais acima das evidências morais, dos bens morais. E o Espiritismo vai fazer isso com maestria, né? Coisa que nenhuma religião fez. Nenhuma religião. A religião ela está interessada em fazer seguidores. O Espiritismo, não. Essa é a grande diferença. Mas meu pai perguntou uma coisa para mim e eu não tive a resposta para ele. Não teve? Não, eu filho. Pensei uma vez, pensou se Jesus aparecesse hoje entre nós, o que seria ser dele? E você não soube responder? Não, eu fiquei na época, aí eu largava tudo e ia seguir ele. E, nossa, pai, todo mundo, tua mãe, ia largar a casa e ia largar tudo. Eu ia seguir ele, olha a ideia na cabeça dele. Tá, que até onde eu sei, no mundo tem uns 7 ou 8 que se dizem o Cristo reencarnado. Tem, como é que garante que não é o Cristo? Porque tem um cara na Indonésia que ele diz que e tem milhares de seguidores, e o cara fala que e está acabado. Você acha que o Cristo vai reencarnar novamente? Eu acho que Não há necessidade. Não há necessidade. Não há necessidade. O que ele implantou naquele momento, esse código de moral, e esse código de moral ele foi relembrado pelo Espiritismo, e da maneira que foi relembrado, da maneira moderna que ele foi relembrado, ele vai permanecer na sociedade até o momento que ela estiver madura para receber, aí sim, uma outra alavancada na moralidade. Não tem necessidade. O trabalho, ele continua fazendo. O Cristo não nos abandonou. É como se ele, na cabeça de muita gente, ele morreu e nos abandonou. Aí ele vai voltar, né, para ficar perto da gente novamente. Não tem, ele nunca nos abandonou. Pelo contrário, ele continua presente. Presente, na minha opinião, ele deve ser uma espécie de governador da Terra, né? O espírito que preside, né, a vida na Terra, o desenvolvimento da Terra, dos seus habitantes. Quer dizer, um espírito como esse, os espíritos superiores não abandonam a humanidade, por sorte nossa. Um espírito como esse vai abandonar? Ele que tem a incumbência de cuidar? De jeito nenhum. Não precisa, né? Ele tem os seus prepostos, né? Lembra que nós vimos lá no Livro dos Espíritos? Encarnam com missão sem saber que são missionários. O cara não quer nem saber se ele tem missão, ou ele não tem, ele vem, encarna e faz. Né? Ele tem o quê? Ele usa a vontade, ele usa a inteligência, ele usa o pensamento. Ele vai em cima, ele não quer nem saber, ele vai, resolve, encara as dificuldades, os obstáculos e toca a coisa para frente. Esses caras é que fazem, esses caras é que alavancam a humanidade. Eu não sei se foi George Washington ou Benjamin Franklin, eu não lembro bem quem foi que falou essa frase. Acho que foi Benjamin Franklin. Ele disse assim: há homens imóveis, há homens móveis e homens que fazem mover. Não é? Interessante isso? E é verdadeiro. E tem aqueles caras aí, se o mundo acabar, que acaba em barranco porque eu quero morrer encostado. Esses são os imóveis, né? Há os móveis, que é aquele cara que ele anda, vamos dizer assim, é o referente à música lá do outro lá, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Aquele cara que tá aí porque tá. Ele vai no jogo de futebol, ele trabalha, ele tem a mulher, tem a amante, tá, vai lá, joga, come, bebe, vive não.
Vive não, ele sobrevive. Esse é o sobrevivente, é o móvel. E aqueles que fazem mover. Pega a história dos Estados Unidos da América do Norte, e mesmo a nossa história. Pega o Barão do Rio Branco. Vocês conhecem a história do Barão do Rio Branco? Conhece a história desse homem, pra vocês verem. Esse é o homem que faz mover. Né? Então, no tempo dele, a maneira dele, foi um missionário de Deus. Né? Fez mover, né? Impulsionou o nosso país. Dom Pedro II, a maneira dele, Dom Pedro I, a maneira dele. Né? Colocou aqui dentro uma biblioteca nacional, colocou aqui dentro o primeiro porto, né? Colocou aqui dentro a Casa da Moeda, não tinha nada disso. Se não fossem esses homens que fazem mover, né? Que têm o poder na mão e utilizam esse poder em benefício da sociedade, de alguma maneira, né? Nós não teríamos nada, que nós seríamos hoje colônia de Portugal até hoje, apesar que nós somos colônia das multinacionais, né? Mas seríamos colônia de Portugal, com certeza, até hoje. Você pega... Como é que é? Ah, mas teve vários junto com ele. Teve vários homens junto com esse que você citou, Carnegie, e teve outros, não vou lembrar o nome dele aí, mas a família dele é famosa até hoje. Não vou lembrar o nome dele agora. Mas foram vários, foram 5 ou 6 que se destacaram na sociedade norte-americana e fizeram o país crescer para os lados e para cima. O Carnegie, se eu não me engano, foi aquele que interligou o país com as ferrovias, não foi? Se eu não me engano, foi esse. Se não foi ele, teve um outro que interligou o país norte a sul pelas ferrovias, que existem até hoje. Né? E isso aconteceu também na França, a queda da Bastilha, né? Eram homens que encabeçaram essa revolta, essa Revolução Francesa, e instituíram, né, igualdade, como é que é? Fraternidade, igualdade... Liberdade, fraternidade e igualdade. Como é que é? Liberdade. Liberdade, fraternidade e igualdade. Pense nesse lema. Né? É um lema que foi um grupo de pessoas, porque naquela época a miséria era tanta, a fome era tanta, e os potentados, os poderosos da sociedade francesa não estavam nem aí, estavam se lixando pro povo. Né? Dizem, conta a história, não sei se isso é romanceado ou é verdadeiro, mas que alguém chegou para a rainha e falou assim: rainha, o povo não tem pão, ou seja, já estava dizendo que o povo está com fome, porque comam brioches. Você sabe o que é brioche, né? Brioche é um pãozinho especial, feito para... era um pão feito para a realeza francesa. O povo não tinha brioche. Brioche era um pão especial, feito naquela época somente para os nobres, né? Olha o que ela responde. E perdeu a cabeça por conta disso. Foi decapitada por conta disso na queda da Bastilha, na Revolução Francesa. Então, existem aqueles que fazem mover. Vamos marcar aqui instruções dos Espíritos para nós retomarmos na próxima quinta-feira. Hoje é dia 23/7/2015. Ah, o Espiritismo, como ele é mal aproveitado. Ainda mal aproveitado. Muito mal aproveitado. Lamentavelmente. Infelizmente. Ou felizmente, né? Tudo tem um tempo. Alguém quer fazer alguma observação? Tem que falar que Jesus não vier, é só seguir os mandamentos que ele deixou. Evidente. Na realidade, o que o homem precisa não é de espíritos encarnando para dizer o que ele tem que fazer. É ele arregaçar a manga e tomar posse daquilo que ele é. Na realidade, a maioria, Orlando, não acredita em si mesmo. Não acredita. Não confia na sua potencialidade. E o dia que o homem passa a confiar na sua potencialidade, nada o impede de fazer absolutamente nada. Tudo está ao seu alcance. Ah, mas aquilo é muito complicado. Escuta, foi uma máquina, um ser extraterrestre, ou foi um homem que fez? Ah, não, foi um homem que fez. Se foi um homem que fez, você é capaz de fazer igual, ou melhor.
Nada é vedado ao homem desde que ele tenha vontade, determinação. Se ele tiver determinação, eu me lembro que em 92, eu chegava em uma fábrica de calçado, eu visitava muita fábrica de calçado naquela época, e o sujeito falava, não, porque o hardware, porque o HD, porque a memória RAM. Para mim, era grego misturado com alemão, eu não entendia nada. Mas, bom, eu via que em cada fabriqueta de calçado, em cada lugar que eu chegava, tinha um computador. Daqueles antigos, né? Monitor igual televisão antiga e tal. Pô, eu preciso começar a entender isso aí, pô, porque senão, como é que eu vou dialogar com o meu cliente? E a venda, metade da venda, ou mais da metade da venda, é feita por conta do diálogo que o vendedor tem com o comprador. Se um diálogo, quando ele entende que você fala a mesma língua dele, metade da venda está realizada, né? Começa mais ou menos por aí. Bom, em 92 eu fui comprar um desses computadores do Paraguai, um 256, né? E movido a lenha, né? Mas foi ali que eu comecei a entender, foi ali, perdi horas e horas, muitas horas da minha vida, instala e desinstala, e faz, e acontece, tem que entender, chamava o técnico, ficava olhando o sujeito fazer e tal. Quer dizer, hoje eu domino, eu não sou um leigo, né? Domino razoavelmente. Mas se não fosse aquela iniciativa... É que todo princípio é difícil. Esse é o problema. É o que eu ia falar. Gente da minha idade, muita gente da minha idade, 60 anos, 60 e poucos anos, não quer nem ouvir falar. Não gosta de tecnologia, né? Então o sujeito está perdendo uma maravilhosa oportunidade de crescer, de evoluir, de melhorar. Por isso que eu digo, qualquer coisa que você, com boa vontade, com determinação, queira realizar, não existe empecilho. Não existe. Qualquer coisa que você queira realizar. Qualquer coisa. Até porque nós vamos ser obrigados a realizar um dia. Você não quer aprender hoje, você vai ser obrigado a aprender amanhã. Porque as circunstâncias vão obrigar. Né? Minha avó tem 92 anos, e a gente está sempre com o celular perto dela. Ela falava assim, se eu tivesse um desse, eu ia me divertir. Até que ele tem coisa na mão dela, o WhatsApp, porque tem da família, e ela fica lá. E manda recado. Olha, que ela aprendeu? É que ela isso é esquecida. Cada vez que ela abre, ela esquece alguma coisa. Tem que fazer. Ela vai. Tá, mas são 93 anos, né? 93. Quando ela nasceu, comunicação era feita por tambor. Né? Telégrafo, né, pô? Telégrafo. Ela viu aparecer tudo no mundo, né? Com certeza, com certeza. Tudo que a gente vai falando... 93 anos, vamos fazer a conta. Nós estamos em 2015. Tira 15, né, fica 2000. Aí você tira 15 de 93, dá quase 80. Ela nasceu em 1920, mais ou menos, né? 20 e pouquinho. Tá vendo? 22. 22, telégrafo era o que havia. Não tinha coisa melhor. Telégrafo. Depois veio o telex. Você lembra do telex? Lembra do telex? Não. Era uma máquina quase desse tamanho da mesa aqui. Fazia um barulho esquisito pra caramba, né? Aí comunicava a Europa com o Brasil, e através de uma fita a comunicação, lembra? A telex era a melhoria do telégrafo, né? Era uma coisa mais rápida. Mas telefone, 1920, 20 e pouco, era só cara muito rico que tinha. Muito rico. Quer dizer, ela não lidou certamente com o telefone, assim, a miúde e tal. Eu não lidei, eu sou da década de 50. Eu nasci 30 anos depois dela. Hã? Então, é o que eu estou falando. A gente já nasce com a Ninguém, olha, uma criança de hoje não concebe a vida sem um celular. Mesmo se ela nascer hoje, daqui 2, 3, 4, 5 anos, ela não vai conceber a vida sem celular. O sujeito estava falando do museu, explicando a respeito do museu, e lá tem máquina de escrever no museu. Então, de vez em quando, as crianças vão lá visitar o museu e tal. Diz que outro dia o menininho falou para o pai assim, oi, pai, um computador antigo. Apontando para a máquina de escrever. Você imagina, ele associou máquina de escrever com computador. Fala, mãe. Você lembra quando você mostrou o computador? Ficou extasiado. Não, que você mostrou ao Google, né? Aquele que
estava projetando em outro lugar lá, o senhor só vai lá, e agora aqui na França, né? Eu estava, na realidade, tem um programa a respeito de que você consegue acessar câmeras no mundo inteiro. Câmeras de trânsito, que for com trânsito. Então você vai onde você quer, qualquer lugar, na Rússia, qualquer lugar que você quiser. Eu mostrei uma dessas para ele, eu não lembro que lugar exatamente, mas bem longe do Brasil. Mas é lá mesmo, já estamos lá, estamos vendo através da câmera, mas estamos vendo. Né? Era muito bacana. Nossa, ele ficou com todo mundo. Vamos fazer a nossa prece? Vamos então elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura amiga e muito querida de Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, para estudarmos a doutrina dos Espíritos através do Evangelho segundo o Espiritismo. Queira a tua bondade e a tua misericórdia que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver, entusiasmo, a fim de que, aliado às boas inspirações que haveremos de receber dos bons espíritos pela boa prática dos ensinamentos morais de Jesus, possamos nós melhorar a nossa conduta moral. Pedimos ainda, Senhor, a coragem necessária para orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito ao nosso próximo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, de todos os encarnados e desencarnados que participaram do nosso encontro de estudos dessa noite, nós o declaramos encerrado.